Então, gente, nós vamos agora fazer a correção do EMAI, tá bom? Fizemos a atividade 2.3. Nessa atividade 2.3 aqui, vamos ver se eu consigo aumentar aqui para ficar mais fácil. Beleza. Então, nessa atividade 2.3 aqui, no sistema de numeração decimal é importante identificar ordens e classes para compreender a ordem de grandeza de um número. O quadro abaixo apresenta algumas classes e ordens desse sistema. Observe-o. Fábio verificou que cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que pode ser a unidade, a dezena ou a centena, e que a cada 3 ordens formam uma classe e das unidades simples, dos milhares e dos milhões. Então, para explicar, vamos pegar o número aqui aleatório, aqui, ó. Vamos colocar aqui 6, deixa eu colocar aqui, 6, 7, 9, 5, 0, 0, 0, 0, 6. Nossa, é um número gigantesco, fica até difícil da gente ler. Se a gente não fizer uma organização, a gente não consegue nem ler esse número. Então, o que a gente faz? Primeiro, para a gente poder ler esse número, a gente separa ele em classes. Porque temos aqui, ó, a classe da unidade simples. Na classe da unidade simples, eu tenho a unidade, dezena e centena. Aí, depois que foi essas 3, tem a classe das milhares, que também tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, também foi de 3, ó, 3 aqui, 3 aqui. Aí depois tem a unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhões. Então, mais 3 aqui foi uma outra classe. Se o meu número passar disso daqui, aí vai de bilhões. Tem então unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Então, eu tenho que organizar o meu número até para que eu consiga ler, certo? Então, vamos voltar lá para o meu número. Vamos fazer um número aqui que eu acabei apagando sem querer. Então, vamos fazer um número aqui, ó. Aqui, ó. 6, 5. Vou fazer de 0 que fica mais rápido. 1. Então, fica até difícil de ler, conforme eu falei para vocês. Então, vamos separar eles em classes para ver se fica mais fácil. Então, vamos separar de 3 em 3 aqui. Deixa eu pegar outra cor para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vai aqui, ó. 3. Então, vamos pôr um ponto aqui. 3, mais um ponto aqui. 3, mais um ponto aqui. Então, vamos ler? Então, tenho aqui, ó, unidade simples, milhar, milhão e bilhão. Então, aqui eu já vou falar bilhões, né? Então, vou falar 65 bilhões, que não tem nada, não preciso falar. 65 bilhões e 110.001. Então, eu separo direitinho as classes para que até eu possa entender esse número e ler esse número, tudo bem? Então, vamos ver aqui. Então, aqui ele já deu um número também. Então, ele deu esse número aqui, ó. Que se a gente não separar ele em ordens, em classe, a gente não vai conseguir nem ler. Então, vamos ver aqui, ó. Então, temos aqui o número 1. Temos o número 1, 2, 5, 2, 1, 6, 0. Então, vamos separar eles em classes para ficar fácil. Então, vamos contar 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Então, a gente tem, então, olha, separamos ele, deu uma classe, 2 classes, 3 classes. Então, vamos ler? Unidade simples, né? Classe simples, milhar e milhão. Então, vai ser 1 milhão, vai ser 1.252.160. Então, a gente separou ele em cada classe, ficou mais fácil para a gente ler. Então, a classe, eu conto de 3 em 3 e é a classe. Agora, cada algarismo desse número, ele fica numa ordem, ele está numa ordem. Então, cada
algarismo fica numa ordem desse número. Tá aqui, ó. Esse número aqui, ó, é o número 2, é a ordem 2. Então, esse número ele tem quantas ordens? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, será que ficou fácil de entender? Então, vamos ver. Tá pedindo aqui no A. 1.252.160, né? Então, tinha que só escrever ele por extenso aqui, a gente já fez isso, certo? Agora, próximo, né? Quantas unidades tem o número... Eita, passou demais, gente, desculpa. Passou demais, tá? Era aqui. Então, quantas ordens e quantas classes tem esse número? Então, conforme eu fiz já com vocês, tem 7 ordens e 3 classes. Aí depois, Fábio quis escrever um número com 6 ordens e que tivesse 2 algarismos repetidos. Qual pode ser esse número? Então, vamos pensar aqui. Então, Fábio queria escrever um número com 6 ordens, então vai ter que ter 6 algarismos. Então, vai ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, o que tá falando aqui, ó? 6 ordens e que tenha 2 algarismos repetidos. Então, vamos repetir qualquer número aí. Vamos pensar, vamos repetir aqui no... vamos repetir o 0. Vamos colocar o 0 também em qualquer posição. Vamos pôr o 0 aqui, o 0 aqui e o 0 aqui. Aí, depois a gente preenche aleatoriamente. Vamos começar do 1 aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor só para ficar claro. Ó, vamos colocar 1, 2, 3, 4. Separando em classes, né, para pôr o ponto. Então, eu vou estar com 120.304. Então, tem 6 ordens e tem 2 algarismos repetidos. Então, posso fazer qualquer número desde que tenha 6 ordens e 2 números repetidos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu repeti o 1, né? Nesse caso aqui eu repeti o 2, nesse caso aqui eu repeti o 7, nesse caso aqui eu repeti o 6, e aí vocês poderiam ter usado a criatividade de vocês e colocado qualquer número, ok? Então, vamos pro próximo. A Luciana, na atividade 2.4, a Luciana e a Mariana conversaram sobre os números e Luciana disse que o algarismo das unidades do número 37 é 7. E que isso não quer dizer que esse número tem apenas 7 unidades. Então, aqui, ó, temos aqui o número 37. 37. Vamos colocar a casinha em cima. Unidade e dezena. Então, o 3 está na dezena. O 7 está na unidade. Então, significa que esse número só tem 7 unidades? Não, gente. Porque se eu dividir esse número aqui, ó, em grupos de uma unidade, eu vou ter quantos grupos? Eu vou ter 37. Então, eu vou ter 37 unidades. Então, a afirmação dela realmente está certa. Isso não quer dizer que esse número só tenha 7 unidades. Aí tá perguntando, você concorda? Sim, pois se juntarmos a dezena, também teremos 37 unidades. Porém, para facilitar as operações, organizamos em casas diferentes. Isso é para facilitar as nossas organizações, mas a gente tem que ter ciência que o número 37 é 37 unidades, tudo bem? B. Quantas unidades tem o número 37? Tem 37 unidades, pois se separarmos em unidades, teremos 37 pedacinhos de 1. Então, eu procurei dar uma explicação bem simples para ver se vocês entenderam, tá bom? Agora, a Mariana disse que o número 842, o algarismo das unidades é 2, e que possui 842 unidades. Também comentou que o algarismo das dezenas é 4, porém o número 842 não possui somente 4 dezenas, mas 84. Você concorda com essa afirmação? Sim, eu concordo. Por quê? Eu concordo porque se eu dividir esse número aqui, 842, em pedacinhos de 10, porque uma dezena é 10, então se eu dividir esse número em 10 pedacinhos, eu vou ter 84 grupos. Então, eu tenho 84 dezenas e não apenas 4. Ali eu só organizo para facilitar na hora de eu fazer as minhas contas. Então, eu tenho que pensar muito bem, tá bom?
Agora, 2. Construa um número menor que 10.000 que apresente 26 centenas e que não tenha algarismos repetidos. Então, vamos pensar. 26 centenas. Então, eu tenho que fazer 26 centenas. Então, quanto que é uma centena mesmo? É 100, né? Então, vamos fazer? Eu vou fazer nessa ordem, gente, porque é mais fácil. Porque conforme aqui é... Porque aqui é 0... Ó, como aqui é 0, eu não preciso multiplicar. Então, eu só acrescento ele no final da conta, né? E multiplico 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Então, a minha conta é mais rápida. Então, 26 centenas, eu vou ter o número 2.600. E eu não posso passar de 10.000. Então, eu já sei que 26 centenas é 2.600. Então, eu já sei... eu já sei que 26 centenas é 2.600. Então, ele quer que eu construa um número menor que 10.000, tem que ser menor que 10.000, mas tem que apresentar 26 centenas e que não tem algarismos repetidos. Então, esse número ele tem que ele apresentar 26 centenas, certo? Então, ele não pode passar de 26 aqui. Porque se eu fizer 2.700, já vai ser 27 centenas. Então, ele não pode dar 27. Então, o máximo que eu posso chegar aqui é fazer esse número aqui, ó, 2.699. Porque eu ainda vou ter 26 centenas. Se eu dividir esse número aqui em grupos de 100, eu vou ter 26 centenas. Então, o máximo número que eu posso escrever aqui é esse aqui. Mas eu podia ter escrevido outros, igual eu fiz aqui os exemplos. 2.601, 2.610, 2.690. Aí, desde que eu não altere a milhar e a centena ali, eu não vou alterar o meu número, tudo bem? Então, aqui, ó, agora o 3. Luciana e Mariana organizaram informações no quadro abaixo. Complete as informações relativas aos números. Então, vamos observar os modelos aqui, ó. Aqui tá pedindo aqui nesse número aqui, o número 123. Aqui tá pedindo o algarismo. O algarismo é um número só. Ó, qual que é o 3? No 123, na unidade, ele é o 3. Na dezena, ele é o 2. Na centena, ele é o 1. Então, aqui eu só tô perguntando os algarismos. Agora, a quantidade é diferente. Nesse número aqui, ó, 123, eu tenho quantas unidades? Se eu dividir em pedacinhos de unidades, eu vou ter 123 unidades. Se eu dividir em dezenas, eu vou ter 12 dezenas. Se eu dividir os 123 em centenas, eu vou ter uma centena. Entendeu? Então, agora vamos depois do nosso modelinho, vamos responder aqui, ó. Então, o número 471. O número 471, o algarismo é 1. O algarismo do 471 na dezena é o 7. O algarismo da centena é o 4. Agora, a quantidade, quantas unidades tem 471? Tem 471. Quantas dezenas tem? Se eu dividir em grupos de 10, eu tenho 47. Quantas centenas tem? Se eu dividir em grupos de 100, eu tenho 4. Então, pensando sempre nisso, ficou fácil, né? Então, 908. Aqui é só o algarismo. Então, ó, 8, 0 e 9, só o algarismo. E aqui, ó, 908, eu tenho quantas unidades? 908. Quantas dezenas? 90. Quantas centenas? 9. Deu para entender? Beleza. Então, vamos pro próximo. A 2.5, eu tinha que observar a tabela dos casos confirmados de dengue e responder as perguntas, né? De 2017 e 2018. Então, temos aqui, em quais esses estados houve um aumento no número de casos de dengue, de 2017 para 2018? Então, ele tinha que olhar lá os estados e observar os números que teve um aumento de casos. Então, observando lá foi São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, tá?
Dos estados da região sudeste, qual apresentou o maior número de casos em 2018? Então, aqui só queria saber da região sudeste, então só queria saber desses 4 aqui, ó. Deixa eu pegar o pincel. Só queria saber desses 4 aqui, ó. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Desses 4, qual que teve o aumento? Esse aqui, o de Minas Gerais, certo? Então, foi Minas Gerais. Na Bahia, observamos que houve uma diminuição do número de casos. 2017, de quanto foi essa diminuição? Então, eu tinha que fazer lá a subtração para me descobrir e o número é 1.698. Já em Minas Gerais, houve um acréscimo. Embora seja um acréscimo, dá a impressão que eu tenho que fazer uma conta demais, né? Mas eu tenho que pensar aqui, quer saber quanto foi esse acréscimo? De quanto foi esse acréscimo? Então, vamos voltar lá. Em Minas Gerais, ó, vamos observar lá. Minas Gerais começou com 22.154 e aumentou para 22.451. De quanto foi esse acréscimo? Então, eu tenho que fazer uma subtração para descobrir. Então, não é uma conta demais, ok? Então, a resposta é 297. Então, pelo menos nessa parte do EMAI, a gente terminou.